Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a solenidade deste domingo pertence àqueles tesouros da tradição da Igreja Católica. E tradição aqui com T maiúsculo, porque profundamente enraizada na história e na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Você vai ouvir muitas vezes pessoas dizerem assim: é uma solenidade, é uma festa da igreja, mas que não se encontra na Bíblia. Sinto em discordar. Depois de ter ouvido estas 3 leituras, você sair dizendo por aí que a solenidade, que a Assunção de Nossa Senhora não está na Bíblia, não tem fundamento bíblico. Primeiro porque a Bíblia, ela trata de verdades explícitas e de verdades implícitas. Verdades que estão assim, ditas de modo claro, e verdades que estão ditas, mas que você precisa buscar e interpretar. Mas não é qualquer coisa que é assim. Simplesmente, para dar um exemplo, o fundamento da nossa fé, que nos distingue como cristãos, a Santíssima Trindade, essa palavra não está na Bíblia. Só isso. O que faz você, cristão, diferente de qualquer outra religião? Nós cremos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Que não são 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas distintas.
Isso não está assim dito desse jeito na Bíblia. Presbiterianos creem nessa verdade. Batistas, luteranos, assembleanos, até universal do Reino de Deus. Todos os cristãos creem na Santíssima Trindade. E a palavra Santíssima Trindade não está na Bíblia. Por que eu vou agora dizer que eu não creio na Assunção, porque a palavra Assunção não está na Bíblia? Jesus disse que algumas coisas ficariam como que escondidas, para que somente a fé penetrasse. E o Espírito Santo, quando ele fosse nos dado, ele esclareceria, ele abriria a nossa mente para compreender a palavra, a Escritura. Não tem fundamento bíblico que Nossa Senhora está de corpo e alma na glória do céu? Se São João, na primeira leitura, capítulo 12 do Apocalipse, viu Nossa Senhora na glória do céu. E eis que eu vi, diz João, um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aí o protestante, o evangélico, vai dizer, não, mas isso é o símbolo da igreja. Não está falando de Maria, está falando da igreja. Meu irmão, e Maria é o quê? Maria é a igreja. Maria é a igreja na sua perfeição. Como assim? Aquilo fala de Maria e não fala da igreja? Fala da igreja e não fala de Maria? Se Maria é a perfeição da igreja, Maria é a igreja na sua perfeição. Ou não é assim? Nós somos igreja por quê? Porque nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. A primeira redimida, a primeira salva foi Nossa Senhora, no ventre de sua mãe, Santana, pela Imaculada Conceição. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, porque Jesus a salva por antecipação. A primeira membro da igreja é Maria Santíssima. Na sua conceição, na sua concepção. Ninguém via, como ninguém viu, a glória da Assunção. Quando o anjo Gabriel chega na casinha de Maria em Nazaré, ninguém estava assistindo. Não era uma cena que foi divulgada. O anjo Gabriel disse, Ave Maria, e a cidade inteira de Nazaré, Ei! O anjo apareceu a Maria. Não teve isso. Ela contou. São José testemunhou. E os apóstolos, os evangelistas consignaram. Mas foi no silêncio que Nossa Senhora ouviu. Antes que a igreja fosse oficialmente fundada. A igreja foi fundada quando? Em Pentecostes, sim ou não? Quando o Espírito Santo veio, a igreja foi fundada. Mas quer ver? O que o anjo disse a Maria? A sombra do Altíssimo te cobrirá, e o Espírito Santo de Deus será derramado sobre ti. E do Espírito Santo conceberás, e darás à luz um filho. O primeiro Pentecostes, a primeira efusão do Espírito Santo foi em Maria Santíssima. Ali estava sendo fundada a igreja de Cristo Jesus. A igreja é a fé. A nossa fé é o fundamento da nossa igreja. Meu irmão, quem foi a única pessoa que na sexta-feira ficou aos pés da cruz e depois no sábado, quando ninguém mais ficou? E eu vou dizer para você, com todas as letras, no sábado nós celebramos a memória de Nossa Senhora, porque foi a única membro da igreja que acreditou. Não, as santas mulheres não estavam acreditando. Tanto é verdade que o anjo chama a atenção delas quando elas vão para o túmulo para fazer as ablusões, as unções. Os anjos dizem assim, por que vocês vieram procurar dentre os mortos aquele que vive? Maria não foi ao túmulo. A mãe de Jesus não foi ao cemitério. Não foi procurar
dentre os mortos aquele que está vivo. Porque no sábado, a única que acreditou na vitória de Cristo foi Nossa Senhora. A fé da igreja nunca esmoreceu em Maria Santíssima. Então dizer, a cena do Apocalipse é uma visão não de Maria, mas é uma visão da igreja. Meu irmão, Maria é a igreja. Por isso ela é vestida do sol, que é Cristo. Ela não tem brilho próprio. Todo o brilho dela, toda a glória dela é de Jesus. Por isso ela tem a lua debaixo dos pés. A lua é inconstante. A lua uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Uma hora está assim, outra hora está assado. Tem hora que a lua desaparece, isso é o mundo. E Maria tem o mundo debaixo dos pés. A inconstância desse mundo não pertence a Maria. Compreende? Por isso ela tem a lua debaixo dos pés. Porque em Maria não há inconstância. Com Maria não tem assim, hoje está bom, amanhã está ruim, hoje está claro, amanhã está escuro, hoje tem santidade, amanhã tem pecado. Não, a lua está debaixo dos pés, porque brilha nela o sol que é Cristo Jesus. Mãe da igreja, dos apóstolos, dos 12, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. João viu Maria assunta ao céu. Isso é tremendo. Agora vem dizer que não tem fundamento bíblico. Tá bom, isso não basta? O ódio que Satanás tem por Maria, que é o ódio que ele tem pela igreja. Na primeira página da Bíblia, a mulher foi seduzida por uma serpente. Maria venceu toda a sedução do pecado, sendo fiel a seu filho. Aquela serpente, no Apocalipse, no último livro da Bíblia, aquele que no primeiro livro da Bíblia é apenas uma cobra no paraíso, agora se transformou em um dragão. E eu espero que você não seja arrastado por esse dragão. Porque o livro do Apocalipse, a Bíblia diz que esse dragão também tem uma coroa na cabeça, viu? Tem 7 cabeças, aliás. E coroas. A coroa do pecado. A coroa da mentira. Ele é rei da mentira. Ele é rei do roubo, do assassinato, da violência. Ele é rei do adultério, da destruição das famílias. Ele é rei das drogas. Ele é rei do crime. E eu espero que, portanto, ele não seja rei na sua vida. Porque com a cauda, ele arrastava o diabo, o dragão, 1/3 das estrelas do céu. Porque Maria, essa é a cena, a mulher quer dar o filho que ela traz em seu ventre, Jesus. E porque ele não quer que Jesus seja entregue a você, que Jesus não entre na sua casa, porque foi isso que Jesus disse, na cruz do Calvário. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E desse dia em diante, diz o Evangelho, o discípulo recebeu Maria em sua casa. Se você não põe Maria na sua casa, se você não põe Maria na sua vida, o diabo derruba 1/3 das estrelas do céu. Que você não faça parte desses que se afastam de Maria, desses que se afastam do filho de Maria, porque você vai ser presa fácil do dragão vermelho que cospe mentira, morte, miséria e todo tipo de maldade. Mas não para por aí. O segundo fundamento bíblico, a missa de hoje está linda, porque tem todos os fundamentos mais importantes, tem outros. Jesus é o primeiro que ressuscita. Sendo o Senhor da igreja, ele é o primeiro. Primícia dos que vivem. E então, São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, e depois que ele ressuscitou, em uma ordem, vão ressuscitar
aqueles que pertencem a Cristo. E ninguém pertence a Cristo mais perfeitamente do que Nossa Senhora. Eu perdi minha mãe tem 17 dias, 18 dias. Eu vi a minha mãe, o corpo da minha mãe baixar a sepultura. Eu não sou o melhor filho, eu não sou e não fui um filho perfeito, mas se eu pudesse honrar a minha mãe perfeitamente, ou seja, o quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Se eu pudesse honrar o ventre que me gerou, o corpo que me deu vida, eu não permitiria que a minha mãe conhecesse a corrupção. Agora eu quero dizer para você que eu conheço um filho que tem esse poder. Eu conheço um filho que tem esse poder de honrar sua mãe, porque a carne dele era a carne dela, o sangue dele era somente o sangue dela. E esse filho não permitiu, Jesus não permitiu, que o corpo santo de sua mãe, sem pecado, portanto, não poderia pagar o salário, não poderia receber o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aí por quê? Você nunca vai encontrar as relíquias de Nossa Senhora, os restos mortais da Virgem Maria, os ossos da Mãe de Deus, nunca. Você vai encontrar em Jerusalém, em Éfeso, a igreja da dormição da Virgem Maria. A morte de Nossa Senhora foi um sono, uma dormição. Compreende? Discreto. Veja que os apóstolos nem chamam atenção para isso, porque assim foi a vida de Nossa Senhora. Ponha isso na sua cabeça. Não tinha aplausos, não tinha palco quando ela foi feita imaculada. Quando ela recebeu a visita do anjo, também não haveria palco quando ela foi assunta ao céu. No silêncio, na discrição, como ela sempre viveu. A igreja sempre venerou a dormição da Virgem Maria. A igreja sempre chamou a morte de Nossa Senhora de trânsito. Os orientais dizem o trânsito de Nossa Senhora. A passagem elevada de corpo e alma à glória do céu. O seu filho honrou sua mãe, cumpriu plenamente o quarto mandamento, que você e eu, que não valemos nada, faríamos se pudéssemos. Agora eu quero dizer para você por que ela subiu. Por que ela foi ressuscitada. E quem nos ensina isso é o Evangelho, e aqui eu termino. O Evangelho começa assim. Por que no dia da Assunção o Evangelho é o da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel? Porque na Bíblia as coisas nem sempre são explícitas. Isso é um símbolo. Esse acontecimento que foi real era também um acontecimento simbólico. Você tem que extrair o significado. Porque visitar alguém que precisa, todo mundo faz, cara. Pelo amor de Deus. Ah, tem alguém que precisa que varra a casa, que precisa que lave os pratos. Aí Nossa Senhora foi. Tá bom, ok. Mas parece que deve ser mais do que isso, né? Afinal de contas é Nossa Senhora. Não é você. Se fosse você, eu entenderia que você foi lá para limpar a casa. Mas é mais do que isso. E aí quando você começa a ler o texto da visitação, você começa a comparar com o primeiro livro de Samuel, com o segundo livro de Samuel, com o texto do livro dos reis, com os salmos. E aí você percebe que você está assistindo a mesma cena da Arca da Aliança, indo de cidade em cidade para que Deus seja adorado. Você vê Davi levando a Arca da Aliança por aquelas montanhas e indo para a mesma região de Aim Carim, onde Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel. Maria é a Arca do Novo Testamento. Maria é a Arca da Nova Aliança. Ela não carrega tábuas com os 10 mandamentos, ela carrega o próprio mandamento, ela carrega o próprio Deus. A arca era santa, não se podia blasfemar, não se podia brincar, não se podia tocar na arca. De tão santa que a arca, que é um objeto, uma caixa de madeira finíssima, de acácia e tal, mas um objeto, que dirá a Mãe de Deus.
o corpo santo da mãe de Deus. E ela vai. Agora veja, escute a palavra que o Evangelho usa. Apressadamente. Ela foi apressadamente, antes de todos nós, para o céu. Apressadamente para a montanha de Deus. Para se colocar a serviço da igreja. Ao nosso serviço. Nós somos Isabel. Nós somos Zacarias. Nós somos os necessitados. E não é de uma varreção de casa, uma louça que precisa ser lavada, uma dor que precisa, tudo isso, amém, com certeza. Mas sabe do que você e eu precisamos? Da visita de Jesus. Da visita do Espírito Santo. Por isso que Maria não é uma peça decorativa na vida do cristão. Por isso que Maria não é, posso ter devoção, mas também, não tenho muita devoção por Nossa Senhora. Eu gosto, mas eu acho meu irmão, você não é católico. Você está na igreja errada. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Nós somos essa geração. Nós somos essa igreja. A única igreja que tem coragem de cumprir o mandamento bíblico, a profecia bíblica e dizer, ela é bendita entre todas as mulheres. Eu não mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Em que lugar você vai ouvir isso? Em que lugar você vai ouvir esse evangelho? E Maria foi. E quando ela chega na casa de Isabel, e ela saúda Isabel, a casa se enche do Espírito Santo, amém. A casa se enche da presença de Deus, a glória do Senhor entra naquela casa, Jesus se faz presente, é isso que Maria faz. Nossa Senhora tira o foco de Jesus, Nossa Senhora tira a centralidade, o cristocentrismo, Nossa Senhora desfoca o teu nariz, desfoca a tua língua comprida, fala. Desfoca o quê, meu irmão? Se quando Nossa Senhora entra, quando Nossa Senhora se apresenta, é o Espírito Santo de Deus que baixa. É a glória de Deus que brilha. A ponto do menino no ventre de Isabel, João Batista, pular de alegria. E diz o texto, no Espírito Santo. Vocês sabem disso, né? São João Batista foi batizado no ventre da mãe dele. Por isso que ele é o batizador. Porque ninguém precisou batizar João. Ele foi batizado no líquido amniótico. Ele foi batizado no ventre de Santa Isabel, cheio do Espírito Santo. Quando Maria Santíssima falou. Que Nossa Senhora entre na sua casa. Que Nossa Senhora entre na sua vida. E que, portanto, a minha passagem, a nossa passagem, seja uma passagem como a de Nossa Senhora. De serviço a Deus. De serviço aos irmãos. Eu termino dizendo isso. Se você lê a vida de qualquer santo, normalmente a vida dos santos é sempre uma vida muito atribulada, não é? Muito sofrimento, muita luta. Mas todos os santos, na hora da morte, são socorridos por uma graça, por uma paz. Sabe o nome disso? Uma antecipação da dormição, da transição, da ressurreição. Todo cristão católico morre em paz. Morre tranquilo na presença de Deus. Assistido por Nossa Senhora. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Aleluia. Muito bem. Uma salva de palmas para a Virgem Santíssima. Viva Nossa Senhora.